Salve, galera! Hoje eu estou aqui com uma marca carioca que deixa a mulherada cada vez mais bonita. Com grande conhecimento de mercado, o estúdio Lurec já prestou mais de 100 mil atendimentos. Possui 2 estúdios no Rio de Janeiro, um na Barra da Tijuca e um no Leblon. A sua sócia, fundadora, Luciana Reck, criadora de todo o conceito, e o Conrado Reck, seu sócio, atualmente contam com uma equipe altamente especializada com uma única missão: entregar serviços com qualidade, preço acessível e ainda mais foco total no cliente, pura experiência. Trata-se de uma empresa com sangue super jovem e sonhos esses que ultrapassam barreiras, tá? Eu estou aqui com os 2 criadores da marca e eles vão falar um pouquinho dessa história encantadora e magnífica que é a Lurec. Começando pelas moças. Lu, vamos lá. Então, contando para vocês um pouquinho de como surgiu o estúdio, como surgiu o Fast Beauty, que é o nosso carro-chefe. O estúdio ele surgiu de uma necessidade, na verdade, de demanda minha. Eu atendia muitos clientes e via a necessidade de ter um espaço físico para poder conseguir concentrar minha demanda, né? O mercado do Rio de Janeiro propriamente dito, né, que é onde a gente atua hoje, era um mercado que estava muito acostumado com o atendimento em domicílio. Então a gente teve que mudar um pouco, e mudando um pouco assim a cabeça das clientes, mas foi super bem aceito. No início a gente teve uma resistência pequena, mas foi a gente foi implementando, foi falando e as clientes foram aceitando, então foi muito legal. Mais ou menos com 1 ano e pouco de atendimento no estúdio Lurec improvisado, entre aspas, porque na verdade era na sala da minha casa. Eu montei o estúdio Lurec oficial e aí que a gente começou realmente a dar voz e dar cor e logo para o que já existia na nossa cabeça, né? Enfim, na nossa vontade de ter um espaço. Inicialmente a gente montou, os primeiros 2 anos a gente só atendia maquiagem. E logo depois a gente, na verdade, a vontade sempre existiu de ser um estúdio de beleza, mas a necessidade veio com a pandemia, que a gente falou, a gente precisa fazer um mix desse produto e realmente mix desses serviços e oferecer tudo que as nossas clientes sempre quiseram, porque isso sempre foi uma vontade delas. Poxa, eu queria tanto fazer, que vocês são tão bons em maquiagem, poxa, a gente queria fazer hidratação aqui também, a gente queria fazer unha aqui também, mas a gente não via muito espaço para isso, porque graças a Deus a gente sempre teve muita demanda, então a gente ocupava a nossa cabeça com isso. Mas com a pandemia, deu o tempo que a gente precisava, né? Que coisas ruins nem sempre trazem só coisas ruins, né? Então, naquele momento, a gente teve espaço emocional e mental para poder pensar, não, a gente vai selecionar bons profissionais e agora a gente vai fazer um mix desses serviços que façam com que a gente tenha realmente um estúdio de beleza completo. E o interessante é que a pandemia pôde, de fato, proporcionar para a gente um sair melhor desse lugar, né? De não estar faturando e tudo mais. Então, a gente, de fato, reposicionou a marca e nós éramos um estúdio de maquiagem. Aí a gente se tornou, de fato, um estúdio de beleza assinado por maquiador, que, de certa maneira, se torna único no mercado do Rio de Janeiro. Não existe isso, né? Então, foi daí que também nasceu nossa ideia e a vontade de franquear, mas isso vai ficar depois para falar para o... Eu posso dizer que o estúdio Lurec hoje virou o queridinho das meninas da Zona Sul. Zona Sul e Barra. Zona Sul e Barra. A gente começou na Barra. Vocês começaram na Barra? Começamos na Barra. Caramba, eu pensei que fosse na Zona Sul. Muita gente, muita gente acha isso, mas não, a gente começou na Barra, onde a gente tem 4 anos, que é a Barra. A Zona Sul a gente tem 2 anos. E, enfim, é isso. Somos os queridinhos da Zona Oeste. Zona Oeste e Zona Sul. Isso. Porque dia de noiva, né, de grandes eventos, sei lá, aniversário, 15 anos, né, o pessoal vai lá para sair muito mais do que você imagina, muito Casamento. Mais eventos do que você imagina. Então, isso vem um pouco do Fast Beauty, assim. Vou contar para você como é que foi a criação do Fast Beauty. Quando eu atendia essas minhas clientes, especificamente o nicho que eu atendia, elas me ligavam, mandavam mensagem às vezes: Lu, eu tenho uma reunião de trabalho, eu sou convidada de casamento,
ou enfim, qualquer evento, né? Eu falava, gente, que loucura. Eu não era propriamente dita a cliente de maquiagem característica, sabe? Então eu falava, gente, existe isso? As pessoas se maquiam pra ir para uma reunião de trabalho. E isso começou a ser cada vez mais recorrente. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, imagina se essas mulheres sentem essa vontade, quantas outras mulheres não sentem, né? E como fazer com que a gente torne isso acessível a todas as mulheres? E aí a gente pensando e brainstorm, como é que a gente vai fazer isso acontecer, obviamente sem desvalorizar o serviço de maquiagem que já existia. Então eu pensei, a gente precisa criar um produto que seja mais rápido, mais barato, só que a gente não pode perder essa qualidade. Como fazer isso? Então a gente criou o Fast Beauty e a gente enxugou essa maquiagem. Então você tem como sair com uma maquiagem mais enxuta, com tudo que você merece, né? Mas sem alguns adicionais, que justamente é onde entra o nosso fast food de maquiagem, que você tem como adicionar o contorno, tem como adicionar o iluminador, que não necessariamente você precisa em todas as ocasiões que você se maquia. E, ao mesmo tempo, o profissional ele consegue fazer uma maquiagem mais rápida e ele consegue rentabilizar da mesma forma. Então, a gente, no final das contas, o profissional ele produz tanto quanto se ele estivesse produzindo uma produção completa. A gente consegue produzir mais pessoas por hora. Ele consegue ganhar tanto quanto. Então, as clientes ficam felizes, os profissionais ficam felizes, a gente consegue rentabilizar. E a gente aqueceu verdadeiramente o mercado de maquiagem. Porque hoje, se eu te disser, eu acho que você vai ficar bem surpreso. Porque até eu fiquei, depois que a gente implementou o Fast Beauty, pessoas que vão para tirar foto de passaporte. Assim, porque elas querem ficar bonitas. Então, assim, esse é o grau de acessibilidade que a gente deu à produção de cabelo e maquiagem. Antigamente, há 5 anos atrás, você não existia hipótese de você ir por exemplo, para um casamento sendo convidada e você fazer uma produção de cabelo e maquiagem, a não ser que fosse uma pessoa muito especial para você. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai e faz um Fast Beauty. Você tornou acessível. Exatamente. Isso, então, assim, tipo de evento, as clientes que não consumiam maquiagem passam a consumir. E as clientes que consumiam maquiagem passam a consumir muito mais, sabe? E a nossa preocupação desde o começo foi acessibilizar, mas sem desvalorizar. A nossa diferença entre a produção completa, que o mercado oferece, a gente também, e o Fast Beauty, ela é muito grande. O Fast Beauty, ele é engessado, você não pode fazer qualquer escolha. Existe um cardápio pré-definido que atende a muitas ocasiões, mas não todas. Isso é muito claro, os nossos treinamentos são muito específicos e muito rigorosos em relação a isso. E também para a gente conseguir chegar a esse ponto de entregar no tempo e na qualidade que os nossos clientes merecem, a gente investe muito em treinamento. Aí a entrada do Conrado, na verdade, foi providencial. Eu sempre fiz um treinamento muito rico com elas, mas o Conrado ele fez com que esse fluxo rodasse de uma forma muito mais profissional e a gente conseguisse escalonar muito mais todos os nossos serviços no estúdio, profissionalizar tudo que a gente já tinha, que aí ele entrou há 3 anos, né, Con, que você tá comigo? Fazem 3 anos. Foi antes do estúdio do Leblon. Ele entrou com a barra pegando fogo, na verdade, né? A gente com muita demanda, em pleno carnaval. E, na verdade, a gente, graças a Deus, apagando incêndio, assim, porque era muita demanda, a gente não conseguia atender toda a demanda que chegava. Mas o Conrado entrou profissionalizando e fazendo com que a gente conseguisse hoje entregar a qualidade de serviço e atendimento, enfim, tudo mais. E poder crescer e vir com todos os planos que a gente tem hoje em dia. Sem dúvida, o mercado de beleza só aponta crescimento. A gente acompanha várias pesquisas, a gente está sempre aí pesquisando, né, o que vai acontecer no mercado, e o mercado de beleza é um dos que mais cresce em todos os segmentos. E aí, obviamente, eu acho que a procura, né, por querer se tornar um parceiro, um franqueado da Lurec, cresceu também, porque eu acho que os clientes, quando estão num ambiente bacana, com uma experiência legal, eles acabam querendo o quê? Ter o sonho de conquistar, né, aquele negócio também. O que levou vocês a pensar em expandir, e principalmente através de franquia? Na verdade, quando a gente começa a prestar o nosso serviço e entender a aceitação
por parte dos nossos clientes, a gente vai ganhando gradativamente força e ancoragem de que isso é um bom movimento, né, inicialmente. Então, assim, o nosso posicionamento no mercado, ele é um posicionamento que a gente às vezes pergunta para os clientes, o que é o estúdio para você? Ela fala assim, é o lugar que você faz maquiagem por um preço bom e rápido. Então, assim, a gente vê, né, em algumas pesquisas que hoje em dia as mulheres elas não querem passar muito tempo nos salões, elas estão com o tempo contado e elas não querem gastar muito dinheiro. Então a gente preenche essa lacuna dentro do mercado. A gente tem um posicionamento muito firme e as pessoas já nos reconhecem por tal. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ganhar esse corpo, a gente fala assim, beleza, é o momento da gente franquear. É o momento da gente franquear porque a gente já é reconhecido como maquiagem, a gente já é reconhecido como um salão que presta vários outros tipos de serviços de maneira padronizada e com qualidade. Então, agora é o momento. Eu acho que também, além disso, tem 2 pontos muito fortes, que é quando a gente começa a receber a vontade das nossas próprias clientes. Então, a gente, sei lá, digamos que 2 vezes por mês a gente recebe propostas das nossas próprias clientes. Quero franquear, quero levar vocês. Aí vem uma cliente de São Paulo, quero levar vocês para São Paulo. Vem uma cliente de Minas, quero levar vocês para Minas. A gente, tá bom, e tal. Então a gente vai ouvindo, né, esse estímulo. Então isso é uma coisa que, nossa, não tem na minha cidade, nossa, não tem onde eu moro, nossa, tem que ter isso nesse lugar. Então a gente fica, nossa, então realmente isso é uma experiência diferente, né? E também o fato de que a gente oferece um atendimento que é totalmente fora da curva. Eu sei, porque a gente consegue olhar de fora, né, e dar aquele olhar assim de cima e falar, caraca, isso é um atendimento que eu gostaria de receber em todos os lugares que eu vou. Que é uma coisa que o Com entrou prezando muito, que você tinha falado, que era foco no cliente. É muito raro hoje em dia você ir num lugar que as pessoas te consideram, te olham, te enxergam. E isso é o que a gente procura fazer do começo ao fim do nosso atendimento, principalmente no pós, né? Quando, enfim, a gente tem algum problema, ou não, até considerando e lembrando do nome dela e atendendo ela pelo nome. Então, assim, é um atendimento totalmente fora do padrão, pelo menos de salões de beleza que a gente vê aqui no Rio. Isso está na nossa missão, né? Você mesmo falou ali no início. A gente tem um foco, assim, total no cliente. A gente tem um pós-venda diferenciado. E então a gente está, acho que, atingindo a lacuna correta aí para a gente expandir. Eu percebi, né, durante a formatação, realmente a seriedade de vocês, né? O Conrado, que conduziu mais a formatação, a forma como ele encara e encarou todo esse desafio, através do curso que a gente colocou também, fez, e da própria mentoria, né? Que a gente discutiu um pouquinho, um pouco mais a fundo o conceito do REC. E esse profissionalismo todo que vocês estão colocando no negócio, uma coisa muito séria que eu vejo em serviço é treinamento, né? E aí, para você ter toda essa, né, o foco no cliente, para o cliente se sentir confortável, você tem que ter pessoas preparadas. E como é que vocês estão vendo isso aí no mercado? Como é que vocês estão se preparando, né? Se preparando para treinar, vamos dizer assim, a equipe, seja da recepção ao profissional que está lá no dia a dia executando, né? Quais são os sonhos ou as ideias de vocês para treinamento? Então, atualmente é até curioso, a gente está nesse momento agora. A gente sempre teve um cronograma de treinamento, na verdade uma matriz de treinamento que contempla todos os cargos dentro da empresa. Então, o que um maquiador precisa ter de treinamento para ele ser um maquiador completo, o que um analista de marketing precisa ter, o que uma recepcionista precisa ter para conseguir trabalhar de forma completa. Hoje em dia, a gente está, para esse momento de expansão, a gente está investindo num centro de treinamento da empresa, que, de certa maneira, todos os treinamentos técnicos, comportamentais serão feitos nesse lugar. Então, é um pilar da empresa. Então, na verdade, é só um passo a mais, né? Porque toda a formatação de treinamento ela já está feita, ela já está sendo feita, ela já é feita com todos os profissionais que entram no estúdio. Então, a gente, na verdade, só está pegando um lugar para fazer isso. Mas hoje em dia a gente já tem espaço na nossa agenda para isso. Os treinamentos acontecem, nenhum profissional entra sem treinamento nos estúdios. Os maquiadores entram depois de um cronograma completo de treinamento. Isso varia entre 2 a 3 meses de treinamento. Então, assim, nenhuma cliente senta na cadeira de um maquiador que não foi treinado absolutamente
completamente por nós, mesmo que ele venha do mercado, mesmo que ele já tenha a sua formação. Então isso já acontece. A gente está muito pronto em relação a isso. A gente hoje só quer realmente pegar um espaço maior para a gente poder fisicamente poder oferecer isso 24/7, sabe? Pra gente poder girar com treinamento todos os dias. E assim, não é só treinamento pelo treinamento, tem o monitorar desse treinamento. Então, assim, a gestão de cada estúdio são muito brifadas para ficar em cima. Se a gente tem um maquiador relativamente novo, que acabou de sair de treinamento, elas ficam em cima. A gente coloca esse maquiador perto do maquiador antigo. Então, assim, tem todo um acompanhamento. Existe toda uma estratégia, né? Toda uma estratégia para que essa cliente ela esteja vista e esse novo entrante, por assim dizer, também esteja supervisionado, entendeu? Então, a ideia realmente é tentar a maior experiência possível tanto para esse novo maquiador que entra, quanto para cliente, né, que precisa receber um serviço de qualidade, né, de ponta. Então, estamos no pós-venda também ali, conversando com os clientes, o tempo todo ouvindo, tratando as sugestões, enfim. Então, recebendo feedback. Muito bom, a gente tem um pós bem legal com elas. Porque eu vejo que o profissional que está atendendo, né, o cliente ali, além do treinamento técnico, ele tem que ter alguns soft skills que são importantes, né? Inteligência emocional, porque hoje em dia você senta ali na sua cadeira pessoas com mais diverso perfil psicológico. Sim. Tanto os clientes quanto os maquiadores. Tanto os clientes quanto os maquiadores. Então, se você não tem um profissional ali com uma inteligência emocional bem definida, um perfil de liderança até, né? Um perfil de negociador, faz a diferença, porque isso acho que são complementos de um treinamento técnico propriamente dito, né? Para isso a gente tem muita troca de experiências, assim, a gente faz encontros, a gente promove convenções, e nesse espaço a gente abre muito para a gente falar sobre cases do dia a dia. O que você faria se essa situação aconteceria? O que eu fiz quando essa tal situação aconteceu? Então, para a gente até falar sobre o dia a dia, porque isso é muito imprevisível. São seres humanos, né? São a gestão mulheres, de crise que a gente fala. Exatamente. De uma hora para outra explode e como é que fica? Exatamente. Então a gente tenta sempre trazer exemplos para eles poderem falar, entendi, isso aconteceu, não lidei dessa forma, mas na próxima vez já vou lidar dessa forma. Ou tipo, a gente dá realmente as ferramentas para eles poderem, sabe, se acontecer isso, chama tal pessoa, faz isso. Então assim, a gente tenta orientar, né, para eles poderem sair dessas situações, às vezes essas ruas sem saídas, de uma forma melhor, sabe, mais inteligente e tudo mais. Isso obviamente vem com o tempo, tem pessoas que são mais safas, outras são mais introvertidas e tudo mais, mas isso é ônus e bônus do atendimento ao cliente, é isso aí, não tem jeito. Desculpa, André, e falando um pouco também do nosso recrutar, né, o nosso recrutamento na empresa hoje, ele é focado em competências, assim, na verdade. A gente, por exemplo, os nossos maquiadores, a gente cria eles do zero, né? Então ele é muito focado na competência dessa pessoa, entende? Tem match com a nossa empresa, a gente gosta, a gente sente olho no olho, esse cara, ele tem os nossos valores, né? Então vamos trazer, vamos desenvolver os skills dessa pessoa, entendeu? Então eu acho que isso tudo corrobora com uma unidade de pensamento ali dentro, apesar da diversidade, tá? Unidade eu falo em termos de conduta, em termos de padrão técnico. Que é o que é mais importante, assim, pra gente, né? Além... Da pessoa ser uma pessoa legal e de estar ali, porque a gente fala com o mosquitinho do estúdio picado, né? De vestir a camisa, de querer o bem da empresa. Sim, além de promover, apesar de sermos uma empresa pequena ainda, a gente tenta boas práticas de grandes, né? Então, a gente tenta oferecer... a gente oferece plano de carreira para as pessoas. Por exemplo, o marketing, o Fábio que está aqui hoje, ele hoje, na verdade, ele é nosso marketing, mas já virou maquiador. A gente há 2 anos no marketing. E é um maquiador de ponta hoje em dia, tá se desenvolvendo cada vez mais. A gente tem assistente de cabelo, que é hairstylist, vira maquiador. Eu tenho recepcionista que trabalha no RH comigo. Então, isso tudo, né, começa a criar uma unidade de pensamento dentro da empresa. De pertencimento. Justamente. É fundamental. E é o que a gente sente mesmo com eles, porque a gente não tem um giro muito grande de pessoas. Graças a Deus, as pessoas gostam e sabem o quanto a gente leva a sério o nosso trabalho, que é o que você está falando aí. Você está com a gente há o quê? 6 meses? 5 meses? Talvez.
Você imagina quem tá com a gente há 2, 3, 4. A gente tem pessoas que trabalham com a gente há 4 anos e meio. Tem gente que trabalha comigo antes de eu montar o estúdio. Então, são pessoas que estão com a gente, sabem do nosso propósito, sabem da nossa intenção e do nosso coração com isso tudo. E o quanto a gente leva a sério. O Conrado, por exemplo, ele entrou na empresa e a gente eu tinha um problema muito grande com como é que a gente vai fazer isso? É o meu nome. Isso é muito complicado, né? Como é que eu vou carregar isso assim? Como é que a gente vai expandir dessa forma e tudo mais? Então, isso é muito sério pra gente, sabe? Além de ser um lugar onde a gente está construindo a nossa vida profissional, é um lugar que tem o nosso nome, o nosso sobrenome, né? Então, assim, isso é muito sério. Além da gente ser sério por ser sério e ser responsável por ser, né, responsável, é um lugar que carrega o nosso nome. Então, a gente leva muito a sério qualquer coisa que seja dita desse lugar. Então, a gente está o tempo todo realmente lutando para que seja a melhor empresa, o melhor estúdio de beleza do Brasil. Aí eu quero montar um estúdio REC. Precisa ser uma loja de rua? Aonde eu posso montar, por exemplo, uma operação de vocês? Então, hoje em dia a gente está fugindo, não está fugindo, mas assim, a gente busca sempre o melhor custo-benefício. Seu negócio é mais destino do que fluxo. A gente destino, exatamente. Assim. Uma boa forma de iniciar a explicação. O nosso lugar é um lugar destino, então a gente busca sempre o melhor custo-benefício para a pessoa que quer ser um franqueado nosso. Então, a gente vai ter o maior cuidado de buscar. Se for uma loja de rua que esteja de acordo com o perfil, tudo bem. Se não, vamos buscar um outro lugar, dentro de galeria. Então, eu acho que é mais o cuidado mesmo e o que cabe dentro do plano de negócio para que esse franqueado tenha sucesso, vai ser dessa forma, entendeu? Isso é muito importante. E fora que a gente fala muito em segurança também, né? Como a gente atende em horários que são um pouco mais estendidos do que salões de beleza normais, que eu não sei se, na verdade, isso a gente vai conseguir aplicar para todos os lugares, mas mesmo assim, um pouquinho mais estendido, não vai até as 8, vai até as 8h30, 9, 10. Muitas mulheres já trabalham no nosso estúdio, não são só mulheres, mas muitas mulheres. Então a gente sempre preza por essa segurança, sabe? A gente está falando de Rio de Janeiro. Hoje, obviamente, se Deus quiser, falaremos de Brasil, mas no Rio de Janeiro a gente sempre preza por lugares onde a gente possa estar seguro dentro de um lugar, dentro de uma galeria, dentro de um prédio, para que as meninas possam abrir o espaço com segurança, né? Muito bom, gente. Esse foi o nosso papo de hoje com o Estúdio do REC, agradecendo aqui a Lu e ao Conrado, não tenho dúvida que vai ser sucesso, né? E até a próxima. Axé para todo mundo e obrigado a vocês. Obrigado pelo